Quero ler com os irmãos Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas? Aquele que habita no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo muitas vezes, mas nesse último ano que passou em especial, essa imagem do esconderijo de Deus me saltou aos olhos. Que lugar é esse? Deus se esconde. Qual é a mensagem que o poeta quer nos ensinar através dessa figura, desta imagem? Hoje eu queria olhar para o esconderijo de Deus e tirar junto com você algumas lições que podem sim me abençoar e te abençoar. Quantos querem aprender a respeito deste lugar? Amém? Primeira lição que eu encontro ao olhar para o esconderijo de Deus. Preste atenção, Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho 2 filhos, o Benício e a Nina. O Benício tem 5 anos agora, a Nina tem 3. A Nina é uma figura. Ela gosta de se filmar, fazer lives. Com 3 anos. Esses dias eu encontrei, ela estava sozinha. Ela ligou a câmera do celular da minha esposa e estava cantando: Pedro, diabo, João no barquinho. Eu ouvi de longe, eu falei, ela estava cantando Pedro, diabo. Eu acho que ela estava certa, porque o bicho feio passou por lá, eu acho. Benício já é mais carinhoso, quietinho, gosta de um chamego, agora está apaixonado por futebol. E desde pequeno eu gostava de brincar com eles. Gostava de brincar de esconde-esconde. E eu lembro que às vezes eu me escondia debaixo da cama e deixava então a perna aparecendo para eles me encontrarem. Ou então atrás da cortina e os pés para fora. Ou pegava o cobertor assim, escondia num canto, deixava um braço aparecendo. Eu queria que eles me encontrassem. Deus quer ser encontrado por nós. O esconderijo de Deus nos ensina isso. Eu gosto da imagem de Moisés, quando ele vê a sarça pegando fogo que não se consome. É como se Deus deixasse o braço para fora, a perna aparecendo. E à medida que ele vai vendo aquilo pegando fogo, ele chega perto e mais perto. E então, esse Deus que quer ser encontrado lhe diz: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Eu sou o Senhor.
Deus quer ser encontrado por nós. E são várias as expressões que a Bíblia usa para falar desse esconderijo, desse lugar secreto. Jesus vai chamar de quarto secreto em Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto, e então seu pai que vê no secreto o recompensará. No Antigo Testamento, a figura era a tenda do encontro. Moisés, quando o povo se perde naquele carnaval que faz quando ele está em cima da montanha, ele então constrói uma tenda fora da arraial e chama aquele lugar de tenda do encontro. E ali, todos os dias, ele tem o seu encontro com o Senhor. E era interessante porque ele está ensinando o povo, Deus está na iminência de ir embora. Nós precisamos orar. E aí todo dia de manhã ele sai para ir para este lugar, e a Bíblia diz que todos vinham à porta da sua tenda e ficavam olhando para ver o que ia acontecer. Mas quando Moisés entrava na tenda do encontro, a Bíblia diz que a Shekinah, a nuvem de glória, descia sobre a tenda. E olha que interessante, a imagem que eles tinham de Deus era a nuvem. A nuvem que guiava de dia, a nuvem que aquecia de noite. Quando a nuvem descia, todos se jogavam na porta das suas tendas e começavam a glorificar, porque Deus não havia ido embora. A nuvem estava lá. E hoje eu vim dizer para você, a nuvem de Deus vai pousar neste lugar. Ele vai manifestar a sua glória, e ela sempre se manifesta quando vamos ao secreto, ao esconderijo, ao lugar do encontro, quando buscamos Deus dessa maneira. Quem é o alvo de tamanha bênção? Aqueles que habitam no esconderijo de Deus. Eu não sei você, mas durante muito tempo da minha vida, eu não conhecia Deus. Embora participasse da igreja, já estava no seminário. Eu lembro bem de um culto. No meio da mensagem, Deus falou fortemente ao meu coração. Deus me disse: você não me conhece. Eu falei: Deus, mas como assim? Você não tem tempo comigo. Você não tem intimidade comigo. E eu lembro que naquele dia eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu vou orar todos os dias, 1 hora por dia. E eu lembro que eu comecei. Eu tinha 19 para 20 anos, e eu fui para a garagem de casa, tinha um buraco lá no fundo, e esse era o meu lugar de oração. E eu lembro do primeiro dia, eu comecei a orar, orei pela família, orei pela igreja, orei pelos líderes, orei por tudo que eu lembrava. E quando eu terminei de orar, achando que já tinha dado 1 hora, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Falei: misericórdia, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que aquele primeiro dia foi arrastado. Terminei a 1 hora com muito custo. No outro dia eu falei: eu vou montar umas estratégias diferentes para orar. Eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros, e orando. Aí tinha um carrinho mais judiado, eu falava: Deus, esse aqui está precisando mais, abençoa a visita. E eu passava ali tempos orando pelos vizinhos, pelos carros. Eu ainda não sabia me relacionar com Deus. Mas o tempo foi passando. E eu lembro bem do dia que eu descia a garagem e indo na direção do meu buraco. Eu lembro eu atravessando os carros. A presença de Deus já estava ali. E eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu fui chegando, e eu sentei no meu buraco e já comecei a chorar, porque eu estava ouvindo a voz de Deus. E eu perguntava alguma coisa, abria a Bíblia, e a palavra falava comigo, e então eu abria a Bíblia de novo, e outra palavra, e mais outra, e aquela noite foi tremenda. O Senhor me visitou, eu chorava, eu cantava, eu lia a palavra. A presença de Deus é boa.
Terminei meu momento, aquele dia não tinha levado o relógio. Eu entro no elevador, subo e quando eu abro a porta da cozinha, vou de cara com micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença do Senhor. Eu não sei você, mas muitas vezes a nossa referência de prazer tem a ver com aquilo que já vivemos, experimentamos. E às vezes somos como um peixe dentro de um aquário, procurando por aquilo que já tivemos. Mas deixa eu te dizer, no oceano do Espírito existem cores que você nunca viu, gostos que você nunca sentiu, lugares que você nunca foi. Há prazer na presença de Deus. Ele está te chamando, Ele está me chamando. Nós precisamos voltar ao esconderijo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos querem frequentar esse lugar? Segunda lição que eu aprendo a olhar para o esconderijo de Deus é a importância da constância. O texto diz: aquele que habita, aquele que vive, aquele que mora lá, que não sai deste lugar, que constantemente o procura. E é interessante porque os salmos, a poesia hebraica, ela é formada muitas vezes por paralelismos. E aqui há um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Se eu fizer um paralelo entre as palavras, Altíssimo está para o Onipotente, sombra para esconderijo e assim por diante, que ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Aquele que habita, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus, não sai desse lugar. E a Bíblia vai nos ensinar que existem bênçãos que envolvem a constância. Quando a gente põe a cama na sombra de Deus. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que acontece com ele? Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, dará muito fruto, tudo que fizer prosperará. A bênção na constância. Deus não está apenas nos chamando ao secreto, chamando a nossa atenção, nos provocando. Ele quer nos ensinar a buscá-lo hoje e amanhã, e depois de amanhã mais uma vez, e depois de novo, e depois de novo, e depois outra vez. É assim que a palavra nos mostra a relação dos salmistas. Quando o Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca e exausta, sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu gosto do Salmo 42, quando ele diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Eu creio que ele está vendo a corça. No tempo da seca, sua pele rachava, e ela produzia um odor que atraía os predadores. Esse animal tem um olfato privilegiado. Ele consegue a metros de distância sentir o cheiro das águas. Por isso na seca ele fareja desesperadamente, como quem procura por um instinto de vida. Ele está farejando, desesperado, e o salmista está dizendo: assim a minha alma procura pelo Senhor desesperadamente. Onde estão os famintos? Onde estão os sedentos? Onde estão aqueles que o procuram desta forma? Deus quer sim nos levar a este lugar da constância. Aquele que habita, aquele que põe a cama na sombra de Deus. São vários os personagens na Bíblia que procuravam a Deus dessa forma. Eu gosto da figura de Josué. Quando Moisés encontra a tenda, a nuvem de glória, a Bíblia diz que Josué ficava na porta da tenda e de lá não se apartava.
ele queria Deus, ele queria conhecê-lo. Eu gosto de um livro que eu li, que dizia: infelizmente a maior parte da igreja está como um detetive, à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Existe bênção na constância. Eu tenho tido o privilégio de experimentar algo novo em relação à constância na busca. Ano passado, começo do ano, a minha mãe, já enferma há 8 anos, uma doença degenerativa, estava perdendo todos os movimentos do corpo, e surgiu uma oportunidade de fazer um tratamento nos Estados Unidos. E o meu pai e minha mãe foram para lá. E a minha tia me liga um dia e fala: Michel, a gente podia começar uma campanha de oração pela sua mãe. Eu acho que a melhor maneira de fazer é pelo Instagram. Você topa uma semana, 6 horas da manhã, e a gente reúne a igreja para orar. Eu nunca tinha feito uma live. Ainda não tinha estourado a pandemia, em fevereiro. Terminou lá o evento no Descende, estava com o pastor Jeremias. Naquele dia seguinte, começamos a live. 6 horas. Minha esposa me ajudou, que eu não sabia fazer direito. Pastor de jovens, mequetrefe eu. Abrimos lá e o primeiro dia deu 150 pessoas. Falei, poxa, para 6 horas da manhã tá bom. E aí, no segundo dia, 300. No final daquela semana, tinham 700 pessoas orando às 6 horas da manhã. Eu falei, Sil, é muita gente, que reunião de oração tem 700 pessoas, 6 da manhã. Não vão parar isso não, vamos continuar mais um pouco. Eles vão ficar 40 dias mais ou menos, 40, 50 dias fora, vamos fazer até voltarem. E aí continuei, 6 horas da manhã. 1.500 pessoas na outra semana. Teve um dia que deu 4.000. E eu comecei a ficar impressionado. Só que há bênção na constância. Um dia, o Espírito Santo me incomodou. No meio da live, faz apelo. Falei, mas quem que não é crente acorda às 6 horas da manhã para orar? Faz apelo. Aí resolvi fazer o apelo. Falei, você quer entregar a vida para Jesus? Deus falou contigo hoje. Põe aí Jesus na tela. 15 pessoas entregaram a vida para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu falei, misericórdia. Passou mais um tempo de novo. Até mandei fazer um link, quem queria discipulado. Nós discipulamos mais de 100 pessoas. Fruto da live, eu já batizei um bocado. A bênção na constância. E aí não paramos. Um determinado dia eu estava terminando a live, já estava no meio da pandemia, e um monte de gente doente, a maioria dos pedidos era por gente doente. E quando terminou a live, eu saí, o Espírito Santo falou para mim, você não acredita. Eu falei, o que eu não acredito? Estou aqui acordando cedo para orar. Você não acredita que eu posso curar. Eu falei, Deus, então tá. Aí abri a Bíblia, caiu 1 Coríntios 12, falava dos dons, e dos dons de curar. E aí eu falei, Deus, eu creio. Ele falou, então pede. Eu falei, então tá bom, o Senhor quer fazer curas, começa algo. E orei naquele dia. No dia seguinte, fui para a live de oração de novo. Tinha um rapaz pedindo oração, que ele tinha um problema sério nos olhos. Ele não estava já enxergando de um olho. E aí, enquanto nós estávamos orando ali, de repente, aquele moço coloca, meu olho está pegando fogo. Alguma coisa está acontecendo. Naquele dia, aquele jovem foi curado.
Continuamos orando. No outro dia entra o outro rapaz, ele tinha um tumor no braço, o tumor desapareceu no meio das orações. E a notícia foi espalhando. Esse menino falou para mais 7, todos na igreja hoje, convertidos. A experiência mais linda aconteceu com uma senhora. Era de uma família conhecida na cidade. E ela estava com um caso muito sério de Covid. E a família toda começou a orar às 6 horas da manhã. E aí um dia, um irmão me liga e fala assim: pastor, liga lá, eu vou te passar o telefone dela, que Deus fez algo lindo. Falei, tá bom. Quando eu ligo para aquela senhora, ela é uma médica. Ela atende já o telefone. Quando eu falo, ela começa a chorar do outro lado da linha. Eu falei, o que foi, minha irmã? Falei, pastor, essa noite eu estava no quarto, ia ser transferida para a UTI. Eu ia ser entubada, pastor, a situação estava muito crítica. Nessa madrugada, Jesus entrou aqui no meu quarto. Ele sentou na minha maca, passou uma pasta laranja nas minhas costas, e hoje eu acordei bem, pastor. Nós continuamos. Hoje completamos 579 dias de oração ininterrupta às 6 horas da manhã. Eu já pensei em parar várias vezes. A última, eu falei para a minha esposa, falou, você está muito cansado, está na hora de parar isso aí, já deu. Falei, vamos pedir um sinal, foi Deus que mandou. Estava no meio da semana de avivamento, congresso que a gente faz lá. Falei, Deus, até o final do congresso, manda alguém falar comigo, eu vou entender. No último dia, eu estava saindo, um pastor dos jovens me chama, falou, Michel, eu estava vindo para cá de ônibus e Deus me deu uma palavra para você, eu preciso te falar. Falei, tá bom, me diga qual que é. E aí ele começa a ler o texto. Falava do sacerdote, que todas as manhãs punha fogo no altar. E no texto dizia, não deixa a chama apagar. Eu vou continuar orando. Minha mãe faleceu. A minha mãe era líder de oração da nossa igreja. No dia do falecimento, a gente estava orando. E sabe, eu quero continuar orando, enquanto eu aguentar, para honrar o legado que é o mais importante que eu recebi. Quando a gente ora, as coisas acontecem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Eu queria te convidar a frequentar o secreto, mas não hoje, não apenas nesse congresso, amanhã e depois de amanhã e depois de novo, e a tua vida nunca mais será a mesma. Terceira lição: os encontros com Deus nos empoderam. Eu estava estudando esse salmo e encontrei alguns comentaristas. A maioria vai dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E ele está se referindo aqui aos livramentos que Deus lhe deu enquanto ele estava no deserto. E aí está falando das guerras, das pestes, das ações de Deus. E eu comecei a ler de novo esse salmo sobre essa perspectiva. E algo me chamou a atenção. Quando Deus está na iminência de ir embora, Moisés constrói a tenda do encontro e começa a frequentar esse lugar. Até que chega um determinado momento que Deus diz para ele, eu me agradei de você. Sobe a montanha. Eu vou me revelar para você. E ele diz, sim, Deus, eu quero te ver. Então ele sobe a montanha e ele entra num lugar. Entre as rochas. O esconderijo de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus vem com a sua glória. E quando a glória de Deus passa, ele pode olhar apenas a sombra, o rastro que ficou para trás.
E quando aquele astro toca, a sombra de Deus o toca, ele é empoderado por Deus. Para mim, ele está escrevendo esse salmo depois de ir ao secreto e a sombra de Deus o tocar. Hoje eu vim dizer para você, é nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, que a sombra de Deus nos toca. E quando a sombra de Deus nos toca, nós somos empoderados por Ele. Moisés, quando recebe a visitação de Deus, a sombra de Deus o toca, ele recebe uma revelação. Ele sai e escreve nas tábuas da lei a palavra revelada ao povo. E eu quero dizer para você que o secreto é um ventre espiritual. Coisas são geradas, palavras são reveladas. Quando estamos ali, a sombra de Deus nos toca e Ele revela, Ele fala o que não poderíamos saber. Eu queria te convidar ao secreto. Deus vai se revelar a você. Quantos precisam de respostas a questionamentos, a perguntas? Você não precisa ir atrás de um profeta. Vá ao esconderijo do Altíssimo. Deus quer falar com você. Eu tenho tido tantas experiências. Nesse tempo de oração, todos os dias termina, eu tenho meu tempo com Deus. E Deus fala. Quando começou a pandemia, eu estava orando, Deus falou para mim: você vai abençoar pessoas financeiramente. Falei, tá bom, Deus. Deus colocou um valor no meu coração. Eu lembro, eu fiz uma oferta para um irmão da nossa igreja. Naquela semana, uma pessoa lá da igreja me liga, diz: pastor, Deus me incomodou aqui, eu quero te dar uma oferta. Passa aí teu número. Passei, quando eu abro a conta, o mesmo valor que eu tinha dado para aquele irmão. Falei, Deus, eu vou fazer de novo. Aí escolhi outro, dei uma oferta. 2 semanas depois, uma pessoa que eu não conheço da live de oração pede a conta. Minha secretária responde, quando eu entro na conta lá, o mesmo valor da oferta. Queridos, isso aconteceu 5 vezes. Na 5ª vez, eu pus o dinheiro dentro de um livro, eu fui na casa do jovem, toquei o interfone, ele desceu, ele não estava, a mãe desceu para pegar o livro, eu dei o livro com dinheiro. Quando eu estava entregando o livro, eu recebo uma ligação. Era um médico lá da igreja: pastor, Deus está me incomodando agora para te dar uma oferta. Eu entro no carro, passo a mensagem, daqui a pouco abro o mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Deus é tremendo. Ele se revela. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava orando, tinha um jovem da igreja que tinha desaparecido. 1 ano e meio limpo do crack. Sumiu, ninguém encontrava. Eu estava tocando teclado. E aí, de repente, eu só ouço Deus falando: vai atrás dele. Era de noite, de madrugada, eu entro no quarto, falo: Sil, eu vou dar uma volta, recém-casado, minha mulher olha para mim: onde você vai? Eu vou atrás do Samuel. Entro no carro sem saber para onde ir, ninguém tinha achado o menino, mas eu começo a orar no carro. Deus fala comigo, e então sinto. Pega a Vicente Machado, eu pego a Vicente Machado. Vou até o final da rua, quando chego na praça, Deus fala: para aí. Queridos, eu estacionei o carro, eu não procurei aquele jovem. Quando eu pus o pé na praça, ele veio, estava sentado, me olhou e disse: pastor, quem te disse que eu estava ali no hotel? Eu: que hotel, rapaz? Eu ouvi a tua voz me chamando aqui fora, eu desci, não tinha ninguém, sentei no banco da praça, eu disse: meu amigo, não fui eu que te chamei, o Espírito Santo está te chamando, volta para casa hoje. Quando chegamos na casa daquela mulher, ela abre a porta: o que aconteceu, pastor? Aleluia, existe um Deus que é poderoso. Vai ao secreto, a sombra de Deus vai te empoderar. Mas ele não apenas recebe revelação, ele recebe autoridade. No secreto somos autorizados por Deus. Quando a sombra de Deus toca a face de Moisés, a Bíblia diz que o seu rosto começa a brilhar, a resplandecer. A casa de Israel era um lugar complicado,
uma casa de contendas, de confusões, de discórdias, Meribá. Vira e mexe, a liderança de Moisés era contestada, mas naquele dia, depois de entrar naquele lugar secreto e a sombra de Deus o tocar, ele desce. E agora o seu rosto está brilhando. Agora não podiam olhar os olhos dele, tiveram que colocar um véu sobre a sua cabeça. Quem não vai ouvir um líder que tem o rosto que brilha? Quem não vai atender as palavras daquele que volta, resplandecendo a glória do Senhor? A confusão acaba. Meu irmão, a confusão vai acabar na sua congregação, a confusão vai acabar no lugar onde você ministra. Quando você for ao secreto e voltar com o rosto brilhando, ninguém vai contestar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus o autoriza assim. O problema é que o Novo Testamento vai dizer que Moisés continuou com o véu, para não mostrar a realidade do que se esvanecia, da glória que estava indo embora. E muitas vezes nós tentamos liderar com a glória dos encontros do passado, das experiências que já tivemos. E aí as coisas não vão, não fluem, não dão certo. Mas a gente continua com o véu porque a gente não quer mostrar que perdemos a comunhão, perdemos a intimidade, perdemos a unção, perdemos a paixão, perdemos a busca sincera do Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: volta ao secreto. Eu quero te autorizar. Existem líderes cansados de brigar. Volta a este lugar e a glória do Senhor vai te visitar. Nesse lugar recebemos proteção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Às vezes lutamos as guerras e batalhas na força do braço e cansamos. Mas quando vamos ao secreto, é Ele quem luta por nós. Você não precisa viver assim. Você não precisa se cansar desse jeito. A sombra de Deus vai te empoderar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quantos querem ir a esse lugar? Última lição. O esconderijo de Deus é o lugar onde aprendemos o temor do Senhor. Preste atenção, se você não ouviu nada, escuta agora. O esconderijo de Deus é o lugar onde aprendemos o temor do Senhor. Olha que impressionante. Ao mesmo tempo que ele sobe a montanha e se mete no meio daquelas rochas, porque ele queria encontrá-lo. Ele queria encontrar o Senhor. Ele queria. Ao mesmo tempo, ele se esconde. Porque ele sabia que se ele ousasse um pouco mais, se ele desse um passo além, ele seria consumido pela glória de Deus. Quando vamos ao secreto, descobrimos quem nós somos e quem Ele é. Quando vamos ao esconderijo de Deus, nos deparamos com a face terrível e poderosa do Senhor. Quando vamos a este lugar e Ele se desnuda diante de nós, quando Ele aparece, quando Ele se mostra, quando Ele se revela, nós sabemos que somos pequenos demais. Ele é Deus terrível. Quando Ele anda, as montanhas estremecem, elas se derretem diante do som da sua voz. A palavra de Deus
Deus chama o Sinai de esconderijo dos trovões, porque neste lugar Ele fez o céu, o chão tremer, a montanha se encheu de fumaça. O nosso Deus é Deus terrível e todo-poderoso. Ele mede os céus a palmos, Ele toma as montanhas e outeiros em balanças de precisão. Ele toma as nações como um pingo dentro dos baldes. Ele é Deus todo-poderoso, Ele é terrível. E quando entramos nesse lugar e a glória dele se manifesta, o temor de Deus toma conta dos nossos corações. Isso aconteceu com Isaías, quando ele entra naquela casa, quando ele entra naquele templo, tomado pela glória. O chão tremia, os umbrais das portas também, a casa estava cheia de fumaça, porque a glória de Deus estava ali. Então ele começa a dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim, eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Rei da Glória. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Deus está aqui. Então ele vê serafins diante do trono de Deus, a mais alta hierarquia dos anjos, serafins. O nome significa consumidos pelo fogo, estão tão perto que estão sendo consumidos pela glória, pela majestade, pelo resplendor de Deus. A mais alta hierarquia dos anjos, com asas cobriam o rosto, com asas cobriam os pés, como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. Ele é Deus terrível e poderoso, Ele é Deus todo-poderoso, é o Shaddai, o nosso Deus. Ele é terrível. Quando João viu o Cristo glorificado, ele não conseguia ficar de pé. Tamanha era a sua glória, tamanha era a sua majestade. Quando entramos nesse lugar, entendemos quem nós somos e quem Ele é. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda o teu pé, Ele é Deus terrível. Eu nunca me esqueço do dia quando Ele se revelou a mim, quando Ele se desnudou, quando eu encontrei. Meus pecados passaram como um filme na minha cabeça. Eu me senti pequeno. E eu chorava muito, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali se revelando a mim. E eu chorava arrependido, porque o Espírito Santo se mostrou. Nós precisamos ir ao secreto. Nós precisamos ir a este lugar onde Deus nos coloca no nosso lugar. Ele é Deus terrível. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é majestoso. A sua glória está aqui. Aleluia! Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite conta, outra noite não há palavras. Tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza do nosso Deus. Ele é grande, Ele é terrível. Uma igreja que vai ao secreto, uma igreja constrangida. Sabe, eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus feriu a terra geme, a criação está gemendo a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Deus feriu a terra, a chacoalhou de todos os cantos. O temor do Senhor está sendo restaurado. As pessoas estão se perguntando: o que é isso? O que está acontecendo? Tecnologia não pôde resolver o problema. Os homens mais poderosos não conseguiram resolver. Nesses dias Deus está nos chamando. Preste atenção. Todos os grandes avivamentos na história aconteceram depois de grandes crises. Hoje eu vim te dizer: amanhã vai acontecer. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Hoje eu vim dizer:
Consagrem-se, preparem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Consagrem-se, preparem-se, amanhã Deus vai sarar a nossa terra. A nossa nação vai ser restaurada pelo Cordeiro. Ela está convulsionando. As trevas estão convulsionando. Mas Deus é luz e nele não há trevas alguma. Eu cansei de ouvir as pessoas dizendo: eu vou embora. Esse país não tem jeito, não é verdade. Essa é a terra que mana leite e mel, terra de promessas. Quando a igreja nos nossos dias voltar ao secreto, se colocar neste lugar, nós veremos o Brasil sendo transformado de norte a sul, dos jovens aos velhos. Veremos o Senhor se manifestando, porque quando Ele mostrar a sua face sobre a nossa terra, quem pode resistir ao Senhor? Não há quem possa, não há quem possa, não há quem possa. A minha oração é que hoje a presença de Deus tome conta neste lugar, que os céus se abram, que a glória se manifeste, que o poder dEle caia sobre nós. Quem pode resistir ao Senhor? Quem pode resistir ao Senhor? Quem pode resistir? Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Preparem-se. Subam montanha, se escondam, vão ao secreto. Deus está chamando, Deus está chamando. Não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos parar. É tempo de batalha, de guerra. Basta Ele se revelar, basta Ele se revelar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus quebra julgos neste lugar. Revela a tua glória hoje aqui. Se manifesta entre nós. Que o teu poder seja revelado. Se torna irresistível. Só mostra o braço para fora. Ou a perna, Senhor. Maravilhosa presença, vem neste lugar. Santa presença, maravilhosa presença, vem neste lugar. Queremos te encontrar,
Queremos, Pai, que a Tua glória se manifeste mais uma vez. Nos acorda amanhã cedo e depois não nos deixa dormir sem falar contigo. Que haja paixão, que haja temor, que haja busca sincera, que haja quebrantamento. Sara a nossa terra, Deus. Se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar e buscar a Tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá. Hoje eu quero clamar que a glória do Senhor se manifeste aqui. Que nesse instante pessoas sejam empoderadas por Deus agora. Vem com a Tua sombra, vem com a Tua glória. Visita este lugar agora. Que do pequeno ao mais velho, do jovem ao ancião, que todos possam perceber a majestade de Deus revelada neste lugar. Tu és grande, Tu és digno, Tu és santo, santo, santo Deus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ora, oh Deus maravilhoso, oh, oh Deus, aleluia. Existir. Ai, em nome de Jesus, visita o Teu céu. Que a Tua glória se manifeste. E aviva o Seu povo. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor, traga um tempo novo sobre a sua vida. Vem, Pai. Abençoa o campo do céu, Pai. Deus, que no sertão a glória do Senhor se manifeste. Que o Senhor faça rios correrem no deserto. Que um tempo novo se estabeleça no norte, nordeste, os cantões do nosso país. Que a glória do Senhor seja vista. Que a água flua. Que a água flua. Que ela jorre anunciando o tempo novo. Que os ribeiros de água possam regar a terra seca. Um tempo novo virá sobre o Nordeste. Um tempo novo virá sobre o Nordeste. Um tempo novo virá. Deus. A idolatria caindo por terra. Os nordestinos crendo e tendo esperança. Acreditando e andando por fé. Prosperidade, graça, unção, favor. Cobre a nossa terra. Cobre o Nordeste brasileiro. Cobre o Teu povo, Pai. No meio do cangaço, que a glória de Deus se manifeste. Nas cidades populosas, que a glória de Deus se manifeste. Deus, entre os jovens, nas universidades, que a glória de Deus se manifeste. Deus, nas mais altas hierarquias de poder, que a glória de Deus se manifeste. No Supremo Tribunal, nos congressos, nas assembleias, no poder executivo, legislativo, que a glória de Deus se manifeste. Pai, adentra estes lugares. Entra com o Teu poder, faz tremer estas casas de poder, faz tremer, que a Tua nuvem venha, que a Tua glória se estabeleça. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Senhor. Nós clamamos, declaramos
essa nação é tua. Sara o Brasil, sara o Brasil, sara o Brasil. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Quebramos cadeias agora em nome de Jesus. Quebramos julgos, quebramos cadeias em nome de Jesus. Quebramos cadeias, quebramos agora. Rei da glória, quem pode contra o nosso Deus? Quem pode contra Ele? Quebramos cadeias, quebramos agora. Satanás, saia em retirada agora. Saia em retirada. Que a discórdia acabe, que o engano seja tirado, que a verdade que liberta se manifeste. Rei da glória, nós clamamos, tu és Deus terrível e poderoso. Quem pode contra Ele? Quem pode contra Ele? Quem pode contra Ele? Quem pode? Hoje celebramos a vitória de Deus. Hoje celebramos. Um tempo novo virá. Um tempo novo virá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Ele não se inclina, Ele não se submete. As portas levantam para Ele passar. Levantai, ó portas, das altas hierarquias de poder. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da glória. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está rugindo. Ele está rugindo. Quem pode contra ele? Quem pode? Acabou! 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 A igreja está se levantando. Acabou! Subam a montanha. Vamos ao secreto. A glória de Deus vai sarar a nossa terra. Clamamos pelos adolescentes, ouvimos aqui, pelos jovens que se cortam, querem tirar a vida, estão iludidos, enganados, estão perdidos. A sua igreja clama, Pai. A sua igreja clama. A sua igreja clama. Quebra agora, Pai, o domínio das trevas. Que haja proteção na casa dos meus irmãos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Teus filhos não serão atingidos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A tua igreja não será atingida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Uma nuvem de glória hoje entrou nesta casa. Quem pode? Quem pode contra o nosso Deus? Quem pode? Rei da glória. Ei! 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 Mais poder, derrama unção agora, a unção de Deus. Que o teu óleo caia sobre esta casa hoje. Que da cabeça aos pés, meus irmãos, sejam cheios. Estabelece um tempo novo. Manifesta a tua grandeza entre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.